Que alegria estar aqui mais uma vez, conversando com vocês deste lugar, né? De poder estar na tela, poder passar alguma mensagem. Muita saudade dos irmãos, saudade de gente, né? Eu acho que a gente está com saudade de gente, de poder se ver, mas ao mesmo tempo também temos visto a graça de Deus em todas as coisas nesse tempo de isolamento. Muitos já estão saindo, mas ainda não está como era antes. Será que volta? Dá aquelas sensações milhares dentro da gente, né? De saudade, de vontade, de curiosidade com o que virá. Tudo isso são emoções. E esse mês a gente está falando sobre emoções. Eu vou até colocar aqui o que a gente tem trazido. Olha que interessante que a gente traz aqui nesses emojis. Emoções são tão importantes para o ser humano, tão importantes, que os aplicativos de celulares não se contentaram, não conseguiram nos fazer nos conectar só com palavras. Precisava de expressões faciais para, de alguma forma, minimizar esse distanciamento, porque mesmo sem quarentena, sem Covid, a gente se comunica remotamente, né, com distância. Então, a gente precisava de um pouquinho de humanização, de humanidade, e aí colocaram os emojis. E eu não sei quem de vocês às vezes sente isso. Você coloca um texto, parece que não é suficiente. Você precisa mostrar o tom que você quer dizer aquele texto, até para não dar mal entendido. O que você faz? Coloca uma carinha de emoção e aí você consegue transmitir aquilo que você queria. Então, emoções é algo que realmente está na nossa vida o tempo todo. Por isso que a Nova Vida colocou esse tema para a gente trabalhar ao longo de 2 meses. Então, se vocês têm acompanhado, nós começamos no mês de setembro, os 4 domingos de setembro, falando sobre emoções. Já passou por aqui tristeza, já passou um pouco de ansiedade, trouxemos um pouco do panorama, o que são essas emoções, e agora outubro continua com o tema hoje falando sobre medo. E é interessante a gente pensar das emoções. Por que é tão importante? Por que elas acabam comandando tanto assim, faz parte da nossa vida? Porque as emoções, irmãos, elas, mesmo que a gente não perceba, elas podem comandar mesmo o seu comportamento, os seus pensamentos, a forma como você reage diante da vida. A gente às vezes se gaba, né, de como humanos nós somos seres racionais, Deus nos deu a racionalidade, deu. Mas a racionalidade, ela sempre vem em conjunto com a parte emocional. E isso é que é o belo, porque é o que dá cor para a nossa vida. Só que, quando a gente não sabe lidar bem com as nossas emoções, ao invés da gente, do racional, comandar essas emoções, são as emoções que acabam comandando a vida da gente. Por exemplo, quando você está numa conversa normal dentro de casa e algo te irrita, antes mesmo que você possa perceber o que você está fazendo, você dá aquela resposta atravessada. Quem foi que mandou? Você ou as emoções? As emoções dentro de você, você não conseguiu refreá-las. Quando você está diante de uma situação inusitada e aí você fica amedrontado, você recua, foge, sem perceber se aquilo é uma situação real de ameaça ou não. Quem é que está comandando? Emoções. E não é que elas sejam ruins, elas protegem você, elas preparam você para uma reação teoricamente adequada. Só que a gente nem sempre percebe se aquela situação é real ou não e a gente simplesmente reage. E a gente sabe que na Bíblia tem resposta para todas as coisas. Ela ensina a gente, inclusive, sobre como lidar com as emoções. E é por isso que a gente está trazendo isso hoje. Você pode estar no comando das suas emoções, andando junto com elas, inclusive o medo. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre o medo hoje. Ao longo de toda a mensagem, eu vou ler diversos textos bíblicos, porque, como a gente disse, a Bíblia tem resposta para tudo, ela orienta sobre tudo, inclusive sobre medo. Então, eu vou atravessar bastante textos da Bíblia, alguns eu vou pedir para vocês abrirem, e outros eu vou colocar aqui na tela para facilitar o manuseio e o tempo. Mas o que acontece quando a gente lê a Bíblia, né? Às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu mesma leio a Bíblia, ou eu conheço pessoas que leem a Bíblia. Como ela é um livro sagrado, dá para nós uma sensação de que ela é um livro distante. Ela é um livro para situações mais drásticas da vida. Então, se eu estou com um medo apavorante de algo que está acontecendo no mundo, do tipo Covid, ok, aí vale a pena, eu posso ler a Bíblia e ela vai ter respostas. Se eu estou com muita angústia, a Bíblia tem respostas.
Mas o que eu quero trazer para vocês, principalmente em termos de emoções, é que a Bíblia, ela orienta a gente em termos do dia a dia. Aquelas situações mínimas que impedem você, às vezes, de avançar no que Deus quer que você faça, inclusive trabalho, família, igreja, até as coisas macro. E a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia, Deus agindo em humanos. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós temos que enxergar os humanos como nós, que estão lá dentro, e como eles lidaram com toda a experiência de vida a partir da experiência com Deus. Pois bem, eu quero trazer para vocês hoje um personagem da Bíblia que é muito conhecido, e ele tem uma história muito marcante. Inclusive, ele compartilha o nome do nosso pastor, de Elias. Elias foi um profeta no tempo de Israel. Ele era um profeta bem presente, bem operante no tempo dele, conhecido. Eu vou dizer, Elias não tinha papas na língua, não. Ele falava o que precisava ser dito. Ele era corajoso, vamos dizer assim. E Elias estava num tempo em que quem estava reinando Israel era Acabe e a esposa dele, Jezabel. Acabe foi um dos piores, se não o pior rei que Israel já teve. Ele era maldoso, ele era vingativo. Ele matou, para ter uma ideia, ele matou todos os profetas de Deus. E só sobrou Elias no tempo dele. E, na verdade, ele e Jezabel, estavam doidos para matar Elias. Por quê? Porque Elias falava o que precisava. Ele não ficava pondo panos quentes na situação. Ele ia lá e se pronunciava. Até que um belo dia, Elias foi até Acabe e falou assim, ó, vamos parar com isso? Deixa eu te mostrar quem é Deus, porque o povo de Israel, junto com Acabe e Jezabel, estavam seguindo a Baal, um deus pagão. E aí, eles tinham profetas de Baal, eles instituíram profetas para Baal. E Elias falou o seguinte, vamos ver quem é Deus aqui. E Israel, vocês precisam se corrigir, entendam que Deus, o Senhor Jeová, é o Deus verdadeiro. Baal é falso, por que é que vocês estão aí titubeando entre um e outro? E aí ele chamou para fazer um altar, isso vai estar em 1 Reis 18, chamou para fazer um altar, e aí um altar para o Deus Baal e um altar para Deus, o Senhor Jeová. E acontece que ele falou assim, ó, vocês vão ter a parte da manhã inteira, fiquem aí orando para Baal, e se ele colocar fogo no altar de vocês, significa que ele é Deus. E eu vou ter a parte da tarde aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou construir um altar para o Senhor Deus Jeová. E se ele colocar fogo nisso aqui, ele é Deus. Tudo bem. Os Baalins ficaram lá se fazendo sacrifícios, se batendo. Eles tinham umas práticas bem bizarras, assim. E nada aconteceu, claro. Quando chegou a vez de Elias, aconteceu isso. Ele pediu até para colocarem água no altar. Colocaram água no altar. E o que aconteceu? Fogo. Queimou todo o altar, inclusive secou a água que tinham jogado. E Elias falou, olha, tá claro para vocês que Deus Jeová é o Deus de Israel, então agora vão e matem todos esses profetas de Baal. E assim foi feito, mataram todos os profetas de Baal. Quando Jezabel ficou sabendo, o que fez com Elias? Jurou ele de morte. E é aqui que começa a nossa história depois de todo esse contexto. E aí a gente vai ler agora 1 Reis 19. Eu gostaria que, se você tiver com uma Bíblia por perto ou aplicativo, sem sair aqui da transmissão da igreja, acompanhe comigo essa leitura. 1 Reis 19 é um texto longo, mas é bem importante a gente partir dessa leitura bíblica para entender o humano em relacionamento com Deus, o que o Deus faz pelo ser humano, incluindo você. Então, tá nesse ponto, tá? Acabou de ter lá o desafio, Deus é o Deus de Israel. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha a situação de Elias, gente. Ele chegou a pedir a morte, ele estava no deserto, fugindo pela própria vida. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma.
Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então ele foi cuidado pelo anjo, mas ele ainda não foi suficiente. Anjo, desculpa, mas eu tô nas últimas, eu vou morrer, não quero, tô cansado. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Acabou não, Elias. Vamos, acorda, vamos. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Deus, eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. E o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, olha só, Elias, você não sabe de nada, amigo. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Aí Elias vai obedecer o que Deus mandou. Muito bem. Acho que só a leitura desse texto já dá para a gente uma mensagem completa pela leitura em si só. O que Deus faz por nós. Mas eu quero trazer um pouquinho para os nossos dias. O que é o medo, gente? O que acontece quando a gente sente medo? O medo, ele é um estado de alerta que o seu corpo é físico, tá? Todas as emoções são físicas. E aí a gente traduz depois em sentimentos, mas as emoções você não consegue em si só controlar. Você controla a reação à sua emoção. E o medo é uma reação que Deus nos deu no nosso corpo para colocar a gente em alerta e começar a se proteger, a fugir, se defender, se esconder, porque tem algum perigo iminente. Você está atravessando a rua, vem um carro com tudo que você não tinha visto, mesmo que tivesse olhado para os dois lados. Automaticamente, parece que tem uma força que te puxa para trás e você se protege. Foi de alguma forma um medo que você nem percebeu que te protegeu. Ele falou assim, se eu avançar eu vou morrer. Você vem para trás. Só que nem sempre tem um carro atravessando a nossa frente. Às vezes, e geralmente, o medo permeia a nossa vida nas coisas mínimas, corriqueiras, em outros formatos. Na maior parte das vezes, os nossos medos, pasmem, vêm em forma de outros seres humanos. E é aí que a coisa pega, que é aí que fica difícil a convivência e o nosso avanço, e inclusive o avanço do reino de Deus. Geralmente, do que é que nós temos medo? Qual é o medo que permeia os nossos corações? E veja se você se identifica com isso. Um dos principais medos do ser humano é ser abandonado. Não ser aceito pelas outras pessoas. E se eu ficar só? E se as pessoas não gostarem mais de mim? E aí, o que isso dispara em seguida?
desse medo de ser abandonado? Você começa a todo momento, sem sequer perceber, pensar: o que vão pensar se eu falar desta forma, o que vão pensar? Se eu agir assim, o que vão pensar? Se eu for, o que vão pensar? Se eu não for, o que vão dizer sobre mim? E aí a gente tenta adivinhar o que está na cabeça das pessoas e tenta agradar todo mundo, porque é uma forma de você garantir que você não vai ser abandonado. Lé do engano. Porque aí você fica buscando sempre a aprovação de fora. Outra coisa que também tem a ver com isso, você tem o medo de ser julgado. E às vezes não é nem de ser julgado. O problema do julgamento é a condenação. Ninguém se importaria de ser julgado e ser absolvido. O nosso problema com o julgamento é que eu não quero ser condenado, porque condenado tem uma penalidade. E aqui no nosso mais íntimo, a penalidade máxima é abandono, rejeição. Temos medo também de fracassar. E se der errado? A gente tem um medo da vergonha linkado com aquilo sobre o que os outros vão pensar, que atravessa diversas coisas da nossa vida. E a gente não vai adiante com isso. E por fim, a gente tem medo de ser ferido, de ser magoado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E aí, com esses medos de ser ferido, muitas vezes nós não nos permitimos ser amados, não nos abrimos para um relacionamento, nem mesmo com Deus, porque e se eu for decepcionado? Então é melhor nem tentar. O que acontece com as consequências desse medo, gente, que a gente tem, a gente pode chamar isso de uma insegurança? A gente não se expõe, a gente evita se arriscar a todo custo, procura agradar todo mundo e esquece do que a gente quer, do que Deus nos pede para fazer. A gente fica paralisado, numa inércia. A gente começa a entrar numa rotina confortável, como se aquilo fosse suficiente, mas ali dentro você sabe que tem muito a ser feito lá fora. Ali dentro você sabe que você poderia fazer muito mais e que Deus quer que você vá, só que você está paralisado, protegido, dentro de uma caverna, assim como Elias. E aí o mundo fica como está. A gente não faz os nossos projetos pessoais, não fazemos os nossos projetos profissionais e não fazemos os principais projetos da sua vida, que são os projetos do reino de Deus, no trabalho, em casa, na igreja. Pois bem, o que eu quero dizer para vocês, Deus conhece o seu medo. Ele sabe de todos os seus medos. E ele sabia dos medos de Elias. E é tão fascinante como Deus sabia dos medos de Elias, que Deus não falou assim: Elias, amigo, para com isso, você não está confiando em mim? Então fica aí sozinho. Não. Deus deu um tempo para Elias fugir um pouquinho, curtir um pouquinho desse medo, que às vezes é bom a gente se proteger também, a gente pensar, se distanciar um pouquinho para ver o que está acontecendo. Só que é lindo de ver que enquanto Deus deixa a gente viver um pouquinho desse medo, e da tristeza, e da angústia, e tudo que a gente busca das emoções, ele jamais nos deixa sozinhos. E a gente vê isso claramente na história de Elias, quando ele está no deserto e vem um anjo e fala assim, toca nele, Elias, olha só esse pãozinho na brasa que eu preparei para você. E eu sei que você está com sede. Está aqui a sua água. Elias come, se alimenta, se hidrata. O que acontece? Anjo, desculpa, eu simplesmente não consigo agora. Eu estou paralisado, eu estou fugindo. E aí, Deus não perde a paciência. Fala, tá bom. Deita, dormiu? Elias, come mais, porque você tem uma jornada que você não tem ideia. Não acabou por aqui. Não é só você ficar aqui escondido no deserto. Você tem 40 dias pela frente, come bastante, tá bom? Elias faz o quê? Obedece, come. E aí ele encara essa jornada. Até que ele encontra uma caverna. E lá na caverna, olha que linda a frase que Deus fala para ele. Deus não fala assim, Elias, o que você está fazendo aí na caverna? Você está com medo? Não, Deus fala assim, olha a diferença. Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? Ou seja, onde é que Deus estava enquanto Elias estava na caverna? Dentro da caverna com ele. Então, enquanto você está com seus medos, seja medo de morte, seja medo de uma rejeição, seja medo de um fracasso, Deus está aqui com você. E aí, ele fica ali com você, só que ele não fala assim, vamos ficar aqui que aqui tá quentinho, confortável, tá tão bom. Não, ele fala assim,
Curtiu? Eu vou te mostrar que eu estou aqui presente. E agora, mesmo com o seu medo, vá. Volte para onde você estava. Encare, porque você não sabe de todas as coisas. Você está com medo porque você não tem todas as informações e nem é para ter, porque você não precisa ter o controle da situação. O controle está comigo. Então vá. Enfrente o que você precisa enfrentar. E aí o que é legal, o que Elias faz, é que Elias é bem sincero com Deus. E ele fala verbalmente, ele não tem aquela oração, Senhor, muito obrigada por estes alimentos, amém. Ele fala assim, Senhor, eu estou cansado, eu sou o último. O senhor não está vendo? Ele abre o coração para Deus. E 2 vezes ele faz isso. E nas 2 vezes Deus fala, eu estou aqui. Vai. Vamos juntos. Tá, e aí quem lida com medo, como é que lida, né? Quem não está ali preso, paralisado por esse medo? Como é que essas pessoas lidam com o medo? Às vezes a gente pensa que o oposto é coragem. Aí você fala, eu não sou corajoso, então não vou. Mas não é sobre isso. Quem não está lidando, quem não está acobertando o medo, quem não está alimentando o medo, o que essa pessoa está fazendo? Ela está alimentando a confiança em Deus e a sua segurança. Deixa eu trazer um pensamento para você aí, especialmente nos nossos dias. A gente ouve muito sobre autoconfiança. Por que é que a gente busca tanto autoconfiança? Para poder lidar com os medos. Essa foi a mentira que a gente foi aprendendo a buscar para lidar com as nossas próprias inseguranças. Qual é o contrário da sua insegurança, do seu medo? Autoconfiança. Você tem que confiar em si mesmo. Você tem que ir além, porque você pode. Você tem todos os poderes. Deus vai com você, amém? Peraí. A Bíblia não tem lugar nenhum falando para você confiar em si mesmo, ao contrário. Ela fala assim, maldito o homem que põe no homem sua própria confiança. Não é no homem e no outro. Põe em si, no ser humano, a sua confiança. E a Bíblia fala diversas vezes qual é o correto de você pôr a sua confiança. Onde é que está a sua confiança? Não é em você, é em Deus. Tá, mas então se você não tem confiança em si mesmo e está com Deus, o que sobra para você? Medo? A Bíblia fala diversas vezes em segurança. Eu estou seguro em Deus. Pensa nessa palavra, seguro. Quando você fala assim, segura aí você se agarra a alguma coisa e pronto, pode vir um terremoto que for, se você está seguro, você encara um terremoto. Quando nós nos agarramos em Deus, irmãos, quando a gente confia nele, que ele vai estar com a gente o tempo todo, a gente come aquela refeição e encara a viagem. A gente fala com Deus abertamente, sem medo de ser rejeitado por ele, porque ele não vai nos rejeitar. A gente abre o coração. A gente se expõe para ele, se expõe para pessoas de confiança, porque a gente sabe que não vai ser rejeitado. E se a gente fosse rejeitado, ainda que as nossas mães nos rejeitassem, Deus não nos rejeitaria, porque ele nos ama. Então eu estou segura nisso? Então eu posso fazer o que eu preciso. Eu posso ser ousado, eu posso desbravar novos projetos, eu posso falar a verdade onde eu estou, não preciso agradar todo mundo, eu preciso falar a verdade, me posicionar, ser quem Deus me fez para ser. Por quê? Porque eu confio nele e eu estou seguro o suficiente para isso. E com isso vem a fé. Quem não está com medo, quem não é paralisado pelo medo em Deus, tem fé. E eu queria até retomar um versículo que a Alessandra até citou a passagem durante a música, que foi Jesus quando estava lá no barco. A tempestade estava derrubando o barco, os discípulos todos apavorados, e eles falam assim, está lá em Marcos 4, 38, 40. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram clamando, mestre, você não se importa que a gente vai morrer, não? A gente está apavorado aqui, só está aí relaxado. Fala sério, Deus. Jesus. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completamente a bonança. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Não saiu aqui o último trechinho, mas eles falam assim, vocês ainda não têm fé? Você ainda não tem fé? Você ainda não confia nesse Deus? Como é que a gente confia em alguém? Conhecendo, relacionando. Não busca confiança em você mesmo porque você vai ficar com medo. Porque você sabe que você é limitado. Busque a confiança em Deus.
E aí você vai estar seguro para fazer tudo o que você precisa, com medo. E você vai ser ferido, vai, faz parte da vida. Você vai enfrentar tempestades, vai, faz parte da vida, mas você está seguro. Você não vai ser abalado. Essa é a promessa que nós temos. E outra coisa também que quem lida com medo e confia em Deus tem, é paz. Em João 14, 27, ele fala assim: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, que a paz do mundo é essa de autoconfiança. A paz do mundo é essa que é centrada em você. Deus fala: não, não, não. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Confiem em mim, confiem no Pai. Não tenham mais medo. Pois bem, o que você precisa, o que você pode fazer, o que você vai ser capaz de fazer quando você souber lidar com esse medo, entregá-lo a Deus e confiar nele? É muito simples. Você vai conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. Uau, sério? Isso mesmo? Sim. Se você precisar se posicionar diante de alguém e você estava com medo de ser ferido por ele, mas é isso o correto, é isso que Deus te chama para fazer no seu trabalho, na sua casa, você vai fazer. Por quê? Porque eu estou seguro. Ué, e o que vão pensar de mim? Ué, e o que importa? Mais importa é o que Deus pensa de mim. Mais importa o que eu posso causar com a verdade, que é o bem, que é o amor. Eu posso me enraivecer com a injustiça e fazer algo a respeito, porque eu não tenho mais medo. Isso é processo, tá, gente? Você vai dia a dia, um passinho a mais para eu não tenho medo, eu tenho confiança em Deus. Aí você me fala, eu tenho medo sim, ok. Eu continuo com medo, mas eu estou desenvolvendo minha confiança em Deus e vai do mesmo jeito, como Elias foi. Outra coisa, você ganha a liberdade de escolher o que fazer. Se você é dominado pelo medo, se ele fica ali sempre rondando a sua vida, você não tem escolha. Ele escolhe por você. E geralmente o caminho do medo, a escolha dele é: vai para a caverna, se esconde, não se exponha. Abra um sorriso e agrade todo mundo, porque assim você vai ser mais aceito. Só que quando você ganha a confiança em Deus e a segurança nele para fazer o que você precisa, você fala assim: não, eu tenho escolha. Eu vou me arriscar sim. Eu vou para esse novo projeto. Eu vou empreender. Eu vou falar a verdade. Eu não vou me calar diante da injustiça. Eu vou tomar a iniciativa com a minha família, com meu pai, com meu filho. Porque eu não tenho mais medo, eu tenho escolha agora. Eu estou livre. E a palavra de Deus nos torna livres nele, para nós sinalizarmos o reino, sermos luz, sermos sal, aonde nós estivermos. Foi o que aconteceu mesmo com Elias. Ele foi. E depois disso, leiam lá, primeiro Reis inteiro. Aliás, leiam a Bíblia diariamente, que tem descobertas maravilhosas. Mas leiam esses textos de 1 Reis 18, 19 em diante, que tem toda essa história para você entender o que Deus faz quando a gente simplesmente obedece e vai mesmo com medo. Para a gente encerrar, o que fazer então para eu poder lidar com meus medos? E aqui eu quero ler alguns trechos com vocês, eu vou colocar na tela para facilitar. Primeira coisa, reconheça que você tem medo. A gente tem vergonha de ter medo. Por que a gente tem vergonha de ter medo? Com medo do que vão pensar. Olha como a gente é safada, a gente adora se esconder. Reconheça que você está com medo. Reconheça. Quando a gente fala assim, eu estou inseguro. Insegurança é uma forma de medo. Eu estou ansioso. Ansioso também é medo. É um medo do futuro. Você não tem controle sobre o futuro. O medo geralmente vem quando você não tem controle sobre a situação. E aí você quer o quê? Controlar a situação, porque ali você tem segurança, confiança. Reconheça que você tem medo. Admita isso. Foi o que Elias fez. E eu quero mostrar para vocês um texto do salmista. Deixa eu só encontrar ele aqui para mostrar. Aqui. Deixa eu só encontrar aqui, irmãos. Salmo 55, 4, 5. Aqui. O meu coração está acelerado. Olha que interessante, porque é isso que acontece, né? Quando a gente está com medo, nosso coração faz tum, 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 tum. É uma forma de identificar. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Ele admite. Eu, porém, clamo a Deus, o Senhor me salvará. Outro que ele traz. Sobre esse aqui era esse texto.
Então é isso, identifica esse medo em você, tá presente? Tá presente, fazer o quê? Não é para você abafar o medo, ignorar ou simplesmente fingir que ele não tá aí. Admite que ele tá aí e fala, Senhor, tá aqui o meu medo, tô com medo mesmo, às vezes eu não confio no Senhor, é assim, Deus, é desse jeito que eu sou. E aí Deus fala, eu sei que você é assim, finalmente você reconheceu, ele não vai te rejeitar por causa disso. Primeiro passo então é esse. Segundo passo, confia em Deus muito mais, coloque em Deus a sua confiança muito mais do que nos homens. E aqui a gente tem também alguns textos. Hebreus 13:6 fala assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não terei medo, não temerei. O que podem me fazer os homens? Gente, na pior das hipóteses dos seus medos, o que de verdade podem te fazer as pessoas? O que elas podem te fazer? Entortar a cara? Falar mal de você? Apontar o dedo? E daí? O que acontece depois de uma semana que isso aconteceu? Depois de um mês que isso aconteceu? Depois de um ano? Você nem lembra mais que você recebeu uma atravessada? E outra, você se importar com as pessoas não evita que você receba essas atravessadas. O que podem te fazer os homens? Confia no Senhor. Outra, Salmo 56, 4, 3 e 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Ele é mortal como eu. E quer saber? Ele tem tanto medo quanto eu, tá? As pessoas só mostram de formas diferentes. Ou só fingem de formas diferentes. Todo mundo tem medo do mesmo jeito. Inclusive aquele que você acha que é o mais invencível. O que ele pode te fazer? Deus é o seu escudo. Terceiro, então, primeiro, reconheça que você está com medo, admita. Segundo, coloque em Deus sua confiança mais do que em homens. Terceiro, confie nesse Deus. Para de buscar sua autoconfiança. Busca segurança em Deus para você fazer o que você precisa. Salmo 55, 22. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Ele não vai te deixar, não vai te abandonar. Salmos 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo com Covid, mesmo com as pessoas me acusando, não importa qual é o contexto, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O que é vara e cajado, gente? Vara é a vara do pastor, né? Que é do Salmos 23, que fala do pastor, Senhor meu pastor. A vara é, eu vou te corrigir, tá? Vem cá, você tá indo para a boca do lobo. E o cajado é o quê? Aquela parte do cajado é para pegar pelo pescocinho e proteger, trazer de volta para o caminho certo. Eu não temo porque a vara e o cajado de Deus me protegem. Por fim, Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Por fim, faça o que você precisa fazer. E eu quero retomar um texto que o pastor também leu no início. Josué diante de um novo desafio. O que Deus fala para ele? Josué, esse desafio está grande? Você acha que você não vai dar conta? Não se preocupa, você não vai dar mesmo. Porque quem vai na sua frente sou eu. Então, confia em mim. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O último texto que eu quero ler para vocês e com isso eu encerro. Quando você estiver com medo, lembre-se do Senhor e vá. Vá e faça o que precisa. Romanos 8,15, aqui eu encerro. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do que clamamos, Abba Pai. Você é filho de Deus. Não há nada que você faça que mude isso, porque a cruz de Jesus foi de uma vez por todas. Você não vai ser rejeitado. Você é amado por Deus. Então você não precisa temer o mal, não precisa temer as outras pessoas e nem o que está diante de você. Vá e faça o que Deus te manda fazer. Amém? Com isso eu encerro e eu quero já passar aqui